Valendo. E aí, galera, dando continuidade à nossa análise de prova, eu tive a oportunidade, né, e o aceite de 3 feras, professores aí dessa nova geração que dominam o mercado de trabalho aqui em Alagoas, que toparam estar comigo hoje para bater um papo sobre o Enem 2023. Trazer a sua experiência, a sua expertise, compartilhar com a gente, né, o que eles acharam, principalmente para os alunos que vão dar continuidade em 2024. Não tem palmas, mas queria que vocês, né, aí na residência de vocês, ouvissem com bastante atenção. Tarragô de Física, Borne de Biologia e Luiz Armando de Química para bater esse papo. E aí, gente, como é que vocês estão? Então, tudo bem? Vai ser uma guerra aqui, né? Primeiramente, super bem, né? Contente com a prova e feliz de estar aqui, né? Com vocês, compartilhando com Biologia, com Química e um pouco da Física do que foi essa prova pra gente aí. Uma alegria inenarrável poder participar. Então ele puxou participar desse momento aqui com vocês, né? Poder conversar sobre essa prova de ciência da natureza que trouxe para nós na Química algumas novidades, né? Em relação a conteúdos. Uma prova extremamente tranquila, né? Do ponto de vista em relação aos anos passados. A gente vai poder comentar um pouquinho sobre ela, mas gratidão pelo convite, né? Muito obrigado. Até que enfim, né? Até que enfim, né? Gente, ele ajeita a postura e engrossa a voz, viu? Tu fica ensaiando, né? O tempo todo. O tempo todo. É o 20º episódio, já tá no então automático. tu fica sempre se corrigindo, né? Eu não engrosso voz, né? Não tem você como. Faz. Tenho certeza, absoluta. E pessoal, boa noite. Sou João Paulo Borne, professor de Biologia, tá? Agradecer ao Stefano, tá, pelo convite. Agradecer também pela presença de vocês dois. Né? Muito bom. Pessoas de minha estima e gosto bastante. E é isso, vamos comentar sobre a prova, né? Falar um pouquinho, né? Foi um Enem diferente dos outros anos, mas um Enem muito legal, gostei bastante. Biologia tá destacando aí nos comentários, né? Inclusive. Tá. Gostei bastante. Na verdade, tinha alguns temas que, de fato, eram esperados. Eu acredito que desse segundo dia de prova, Biologia é o que, de certa forma, leva consigo um aspecto mais político da coisa quanto ao estilo de prova dos anos, né, que vieram aí com relação ao Enem. O primeiro dia de prova, obviamente, né, cabe um contexto político muito grande, porque trabalha humanas, trabalha linguagens e por diante. Mas Biologia, acredito eu, que é o que, de certa forma, tem essa missão de carregar essa questão política por trás da prova, que a gente sabe que tem, porque é uma prova do governo, de certa forma, né? Então, tem algumas situações aí que eu esperava bastante que acontecesse. Isso aconteceu também na prova de Química. Eu senti muito essa questão política na questão sobre a energia nuclear. Eu acho que foi quando, em outras edições, né, que a gente sempre vê, quando radioatividade cai no Enem, é sempre um viés muito cálculo de meia-vida, né, característica das partículas emissoras, né, os tipos de reação, fissão, fusão. Mas neste ano, especificamente, a questão que envolvia a energia nuclear era para tratar do benefício da energia nuclear. Então, aí eu também senti nessa questão especificamente esse viés das energias que você falou. Limpas e Exato, tal. exatamente. Eu tô lascado, viu? Porque surgiu um inenarrável aqui, ali, questões políticas do teor das provas anteriores para essa. Com certeza. Eu não sei para onde eu vou correr. Eu sinto a prova, a intervenção do governo, já que entrou nesse tema, na física, por exemplo, a gente não tem aquela física dura que a gente chama, né? Aquela física do cálculo, das 8 questões de cálculo. Não. Então, se teve sim essa intervenção aí, foi para trazer uma prova mais para dentro da realidade do aluno, da vida, do contexto, do cotidiano do aluno. Tem seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos e a gente vai comentar sobre isso. Podendo trazer muitas dúvidas, né? Muitas palavras parecidas, fenômenos parecidos, grandezas parecidas, e aí alguns alunos reclamando desse sentido. Mas se teve intervenção, realmente, é para tentar, digamos, baixar esse nível técnico, para trazer algo mais teórico, mas também confunde muitas palavras parecidas e isso pode acabar dando uma confusão aí. E uma coisa que, assim, né, ao meu ver, já era esperado uma perspectiva compensatória no ponto de vista da pandemia. Né? Eu percebi isso bastante, né? Inclusive até desde o ano passado, num período de transição de um governo para outro, certo? Tanto é que em Biologia, na prova do ano passado, caiu bastante Covid, entende? Então, eu percebo uma perspectiva compensatória. Em que sentido? Foi uma prova que teve conteúdo? Foi. Não foi uma prova meramente interpretativa para a Biologia. Contudo, foi fácil.
Exato. Entende? Então foi aquele aluno que, de certa forma, sentou e estudou, né? E ele conseguiu fazer a prova. Ele conseguiu fazer a prova tranquilamente. Não precisava ter um conteúdo muito aprofundado, tá? Mas foi um aluno que estudou direitinho, passou, né? Passou não, quando, né? Fez quando eu falo de prova. estudo, nesse caso aí também eu falo do estudo da leitura mesmo, viu? Exato. A física, ela teve que ter o estudo da leitura, da interpretação. Tem a questão de calorimetria, de calor sensível, calor latente, que a junção das palavras do texto induziu o aluno a marcar uma alternativa incorreta com a certeza de que estava correta. Então a gente tem a presença aí da leitura na física, mais do que nunca. Não foi só colocar fórmulas, não foi meter cálculo. Na química também eu senti Foi isso, a cara. interpretação de fato, como sempre existiu nas escolas. A gente sabe isso que está há anos aí, dizendo assim, professor, eu entendi, mas não sei aplicar. No caso da física, tinha muito de entendi, mas não sei o que dizer. Se é só calor sensível ou sensível e latente. Então teve problemas com a interpretação textual em física, hein? Gente, quando eu observo essa prova, e eu já vou começar cutucando vocês mesmo, reservando a importância de cada matéria, mas até 2022 nós tínhamos, né, um Enem segundo dia em que Ciências da Natureza é a menor média nacional, e eu acho que continuou, porque eu ouvi muita reclamação, mesmo a prova não sendo tão difícil, mas nós tínhamos uma biologia que o aluno praticamente era obrigado a acertar, porque dentre as matérias é que tem o menor grau de dificuldade. Nós temos uma química ali que oscila, né, um pouco teórico, um pouco cálculo, e a gente tem um bicho-papão que é física. Na primeira abordagem de vocês, eu sinto que essa prova ela estava menos conteudista e muito mais em cima de competência e habilidade, Exato. muito mais em cima do edital de prova. E aí eu queria entender vocês, estava mais fácil, mais difícil? Qual a análise de vocês desse processo comparando com os anteriores? Vamos pensar assim. Foram 17 questões. Eu brinco dizendo que foram 17 questões de física. 14 de física, né? Uma em biologia. As questões muitas vezes se confundem. Né? Do copo. Com química também. Copo, né? Do copo feito no material biodegradável, tal, né? Da casca do café. E 2 com química, né? Uma, que aí está lá na grade de física mesmo, que é a da transformação gasosa do gráfico. Uma de equação de Clapeyron, que aí eu trabalho em física, mas ele também trabalha em química. Inclusive, quando a gente estava corrigindo, a gente a prova, a gente chegou, Clapeyron, quem pega? Quem pega? E outra que é a surpresa, que o cálculo dela é tudo matemático, é tudo de regra de 3, que é sobre uma unidade de medida de radiação, de quantidade de radiação, o Servits, que foi uma novidade. As pessoas não esperavam, mas está no edital. Então, eu vejo a prova de física com 17 questões, certo? 14 da nossa física, e que a gente diz que é a física do cotidiano mesmo, e 3 nessa área aí. Mas como você falou, mais do que nunca a presença das habilidades e competência. Mais do que nunca a interdisciplinariedade. Eu vejo a presença aí de uma prova de física não colorida no sentido só da palavra, que foi de fato colorida, mas uma prova de física aí com vários espectros diferentes. Eu consigo perceber aí uma gama de habilidades e competências, passando por várias habilidades e competências. Antes a gente tinha uma prova um pouco mais engessada. Agora a gente tem uma prova muito, vamos dizer assim, mais democrática, mais diversificada, mas passando por todas as habilidades e competências. Muito bem dividida também. Principalmente naquela de você interpretar diversas formas de linguagens, saber interpretar fenômenos. A prova de física estava nesse contexto. Eu acho que trago a mesma ideia para a química. A química também tinha essa... Eu mapeando ali as competências e habilidades, né, das questões, eu percebi uma equivalência muito boa, uma divisão muito boa dessas competências e habilidades. Quando você falou em relação a ser conteudista ou menos conteudista, eu acredito que a prova ela trouxe sim conteúdos. Ela trouxe sim, eu percebi uma aplicabilidade de conteúdos, né? No entanto, eram conteúdos que necessitavam desse conhecimento teórico que o Tarragão falou. Não eram conteúdos, não era uma questão no qual o aluno ele simplesmente tinha que ler o texto, interpretar e responder. Não. Era uma questão em que ele tinha que ler o texto, saber interpretar de acordo com a competência e habilidade e entender o conteúdo, entender conceitos importantes. Entender conceitos importantes. Entender, para nós na química, por exemplo, entender mecanismo. Pela primeira vez, por exemplo, caiu uma questão de oxidação de álcool. E
uma questão absolutamente linda. Assim, eu não sei se o Tarragó e o Borne tiveram essa mesma percepção, mas eram questões em que ficavam claros para você onde estão os distratores. Né? Você conseguia enxergar, o distrator é tal letra. Né? É nessa letra em que o examinador ele queria que o aluno, com base no conhecimento tal, se ele errasse aquele conceito, ele marcaria essa. Por exemplo, uma questão que acho que tem a questão de oxidação de álcool, depois a gente depois dá uma olhada nela. Era uma questão que envolvia o processo de oxidação de álcool, e pela primeira vez isso caiu no Enem. Né? E um dos gabaritos... essa aí, ó. Essa daqui? E a da gasolina. Não. Isso. Sobe. A gasolina é uma mistura. Sobe aí. Isso é física. Física. Desce. Ixi, cadê ela? Tá muito rápido, não dá pra chegar. Mas depois pronto, quando ele achar a gente comenta. Mas é uma questão, por exemplo, que o aluno ele tinha que ter a percepção, ele tinha que ter a noção de que fazendo a oxidação de um álcool primário, ele teria um resultado que era uma acetona. E fazendo a oxidação de um álcool secundário, ele teria o resultado que seria... A oxidação de um álcool primário, que daria um aldeído. E a oxidação de um álcool secundário, que daria uma acetona. Então, você tinha no gabarito, né, aldeído e cetona. Né? Então, você tinha lá os dois como distrator. Então, o aluno ele tinha que ter essa dimensão, essa noção de que ele quer que eu faça a oxidação do álcool secundário, não é do álcool primário. Então, ele tinha que entender, ele tinha que ter esse conceito muito claro. Em biologia, sim, eu percebi que, de certa forma, levava em consideração, né, a questão das habilidades e competências, certo? Levava em consideração a perspectiva interpretativa da questão, né, até que, por exemplo, né, teve uma questão que falava sobre leishmaniose. Leishmaniose é uma endemia, uma doença negligenciada aqui no Brasil, né, que está muito presente no Nordeste, sobretudo aqui em Alagoas tem muita leishmaniose, litoral norte de Alagoas, região de Gaçatorta, né, enfim, Riacho Doce, aquela região ali. Mas trazia uma questão de leishmaniose, tema que já caiu algumas vezes no Enem, tá? Que provavelmente iria cair novamente, mas trouxe uma perspectiva bem interpretativa, perguntando, de certa forma, qual seria o tecido do organismo que poderia estar contaminado pelo protozoário da leishmaniose, que poderia ser via de transmissão. Bom, se existe um vetor que é o mosquito que transmite a doença, o mosquito pica, o indivíduo suga o sangue. Então, o tecido é o tecido sanguíneo. Então, a própria questão trazia essa situação de que havia um mosquito e que jogava para a pessoa, obviamente, tá, essa resposta mediante a interpretação, que era o tecido sanguíneo. Contudo, existiram questões mais complicadas, tá, numa perspectiva mais conteudista, pontuais, mas tiveram. Por isso que eu falo assim, foi uma prova, né, que foi, de certa forma, né, interpretativa, algumas questões tiveram nessa perspectiva, tiveram. Mas foi uma prova também que teve conteúdo, foi uma prova conteudista também. Teve uma questão falando sobre cianeto e cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons, né, a última etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. Essa questão bastante conteudista, por sinal, entendeu? Não foi uma questão tão difícil, tá? Para uma perspectiva até de eliminação, ela não conseguiria responder. Contudo, demandava conhecimento específico. Então, assim, foi uma prova que levou em consideração a interpretação? Foi. Mas também tiveram questões que foram conteudistas, mesmo aquelas que não foram tão difíceis, mas teve algum conteúdo. Por vezes até confundiu, de certa forma, algumas questões do Enem com de outros vestibulares, de tão direta que era a resposta, entendeu? Então tinham sim questões que demandavam conteúdo. Vocês acreditam que biologia protagonizou pela aplicação de provas? Sem puxar sardinha, ou vocês acreditam que a prova estava nos moldes já esperados? Para mim, assim, a gente tem uma novidade na prova, né? A prova foi uma novidade comparada aos outros anos. Com certeza. Trazendo para a física, a gente tem uma questão inédita de análise dimensional. Os alunos sabem que tem que fazer análise dimensional de todas as grandezas, todas as questões, mas não uma questão para você, de fato, dizer quais as unidades de medida de tal grandeza específica. Então, foi uma prova nova, uma novidade. Se ela vai se manter, a gente não sabe. Ela tem
seu caráter de conteúdo, como o João falou. Eu vejo a prova de física equilibrada, certo? Conteúdos fáceis, difíceis, medianos. Tem as questões fáceis, aquelas, né, que a gente brinca dizendo que a nota sobe, né? Você acertando aí, você ganha 20 pontos. A gente brinca dizendo muito isso. Mas também tem várias questões de cálculo, por exemplo, sobre intensidade. Você tem que calcular a intensidade. Então, tinha ali notação científica, certo? Então, alguns conceitos primários, por isso a importância de um bom ensino fundamental, por isso a importância de um bom ensino médio. A aula de primeiro ano, de nono ano, de segundo ano, são aulas importantes. Você teria, no mínimo, 2 questões com ou análise dimensional ou notação científica. Eu acredito que as 3 matérias, ela entra com equilíbrio. Tivemos uma prova equilibrada, certo? Estou falando por física e também pelo que eu conheci da prova de natureza, de um modo geral, certo? Uma prova equilibrada nos seus modos. Para química também, eu também tenho essa sensação de um equilíbrio em relação às 3 matérias, às 3 áreas, né? Química, física e biologia. Eu não senti nenhuma delas protagonizando. Eu acho que foi uma prova de ciência da natureza muito bem feita, né, com questões muito bonitas, também trazendo algumas novidades em química, né, por exemplo, assuntos que eram muito esperados em química, por exemplo, né, você tinha lá a pilha, né, sempre a gente tem uma questãozinha de pilha, uma questãozinha de eletrólise, não vieram dessa vez, né? Para quebrar um pouco assim, né? Botaram a de pilha na de física, né? Meteram uma pilha gigante ali, aí o aluno se assusta, né? Ah, meu Deus, eu não sei responder. Eu só tomando um pouco sua fala, aproveitando que ela está aqui. É uma questão dos moldes, aqui a gente fala fácil. Agora é uma questão de entendimento, como o João falou. Tem que sentar. Você tem que ter o seu mapa de estudo, tem que ter seu exercício de casa. Tem que ter compreensão prévia, do problema, certo? Interpretação aqui de uma imagem, está naquele eixo, né? Interpretar as diversas formas de linguagem. Tem que interpretar associação em paralelo, associação em série. Mas quebrando um pouco o gelo aí, pilhas caem em física, pô, então tá compensado, né? Agora sim. Agora sim, para uma perspectiva assim de puxar a sardinha, né? O Stefano falou aí de biologia protagonizar. Como eu falei, é uma coisa que é muito mais fácil vir para a biologia do que para as outras matérias. A questão, mais uma vez, eu bato na tecla porque é por essa perspectiva que eu consigo até prever algumas questões. O lance político. Por exemplo, a gente veio de uma pandemia, certo? Em que teve toda uma campanha de vacinação, tá? Esse ano, 2023, no dia 13 de setembro, nós completamos 50 anos do Programa Nacional de Imunização. Então, poxa, foi toda uma situação que, de certa forma, contribuiu para que caia uma questão, tá entendendo? Então, 50 anos de imunização, viemos de uma pandemia, Covid-19, será que vai cair? Vai. Caiu. Conflito se vacina ou não vacina, né? Exatamente, e caiu uma questão envolvendo Covid e vacinação, o que era esperado. Então, assim, é por essa perspectiva que eu consigo, de certa forma, prever algumas questões. Por exemplo, o lance da necessidade compensatória da pandemia, né? Numa perspectiva educacional. Eu acreditava que iria cair também ciclo do nitrogênio, porque é algo batido, né, que os alunos conhecem bastante, estudam bastante, não é difícil. Né? De certa forma é até um pouco decorativo, digamos assim, mas não é difícil. Caiu. E ciclo do nitrogênio de 2010 até 2022 caiu em todas as provas. Assim, agora sim, o ano passado áreas, caiu, né? Mais pela perspectiva da química. Mas sempre esteve, né? Mas sempre esteve, é. Entendeu? Então, eu acredito muito que esse ano, pelo menos para a biologia, teve muito esse viés compensatório, certo? Uma perspectiva política mesmo, digamos assim, tá? Sem puxar bandeira política para ninguém. Mas, né, tem que analisar a luz do governo que está presente nesse momento. Exato. Porque é o vestibular para a universidade pública e não privada. Então, né, tem que pensar por esse viés também. Não, quando eu digo assim, sem puxar sardinha a questão da biologia, é porque a química a gente já espera os desafios de sempre. Na física a gente já espera os desafios de sempre. Mas a interdisciplinaridade, por exemplo, teve a questão dos fluidos corporais. Química ou biologia, teve a questão do copo, né, do café. Exato. Física ou biologia, ou seja, exato. Parece que essa questão política, por ser uma matéria que é até mais aceita pelo aluno, porque tem um grau de dificuldade menor, né? Eu sou biólogo, mesmo lecionando química, então eu ouvi muito biologia por essa situação. Agora eu senti muita falta de ecologia. Eu achei que poderia puxar um pouquinho mais a sardinha para a ecologia. Acreditei muito que isso que viria dessa maneira.
entendeu? Por conta de algumas situações de desastres ambientais, inclusive aqui no Brasil, nos últimos anos. Nos últimos anos, nós tivemos uma situação de queimadas absurdas, sobretudo no Pantanal, que chegou a matar mais de 1 milhão de vertebrados em uma única queimada. Situações de savanização na floresta amazônica que também não foram comentados em prova. Então, eu particularmente acreditei bastante que ia cair muita ecologia. Caiu menos do que eu esperava. Caiu mais botânica, por incrível que pareça. Mas, mesmo assim, permaneceu na perspectiva compensatória. E entendendo que é uma prova que ela é fechada ali em junho, julho, né, no máximo. Então, assim, até essa discussão das queimadas atuais, né, que às vezes enfraquece o atual governo, não que a gente vai entrar na política, né, mas até esse ponto não era vigente naquela época. Então, até no tema de redação, as pessoas esperavam uma reflexão por volta de ecologia, por volta de meio ambiente, porque sempre foi o carro-chefe do Enem. Tem um fato curioso que você falou agora sobre a prova fechada em maio, junho, né? Mas a gente pode dar uma olhada em alguns textos de física, tem como base 2019. Aqui, se não me falha a memória, a gente tem questões elaboradas com texto de 2019. Dá uma rolada, por favor, aí pra cima, pra gente ver aquela que envolve radiação do avião, rapidinho, só um pouco devagar. E assim, Tarragô, é uma prova que recebeu muitas questões agora no primeiro semestre, né? Muitas. Teve uma renovação aí do banco. Bem adiantando aqui, calma. A gente vai reconhecer ela pelo tamanho dela. Me ajuda aí, cara, que fala sobre um avião. Não, pode subir. Só pergunta se vai ser cortado. Ah, não, aqui é... Aqui é assim, teve então uma vez tá valendo. Que eu fui falar fenomenologia, não saiu. É bem rápido, então. Eu prometo que eu não vou comer mais o tempo. Mas vá, mais um pouco. Ela bem perto do final. Vá mais. Ela com número. Com números, não vá. Será que vai bater aqui na prova de matemática e não chega a questão. Chegou, não. Aqui. Essa daqui é exato. Dá uma olhada no ano do texto dela. 2019. Olha a unidade de medida bem diferente aqui, ó. Sievert, SV. O aluno, como o João falou, a importância do estudo. Como o Luiz também está falando. O aluno precisa saber. Claro que para essa especificamente não precisava, porque se você olhar todinha, ela traz aqui uma abordagem de matemática, viu? De proporção entre grandezas, muita regra de 3. Então o aluno resolvia. Mas só sinalizando ao ano dela, 2019. Agora deixa eu comentar uma coisa que eu achei muito estranho, particularmente. Achei muito estranho, vou ser muito sincero. Muitas dessas questões, eu assim, não estou afirmando, mas foi uma percepção minha. Muitas questões dessas, eu percebi questões parecidas em bancos na internet. Na semana do Enem, 2 dias antes não, 2 dias não. Foi 2 dias antes da prova. Eu respondi uma questão muito parecida com a questão do cianeto. Muito parecida com a questão do cianeto. Eu respondi também outra questão muito parecida com a da vacina envolvendo o Covid-19. A desomeria ótica também. A bicho, desomeria ótica está muito próxima dos medicamentos. A impressão que eu tive foi que eles fizeram um apanhado de temas que são muito recorrentes em vestibulares, né? Analisaram algumas questões, vou pegar essa questãozinha, vou usar como base. João, a Unicamp, a UERJ e tal, eles acontecem antes. A UERJ, principalmente, a UERJ tem as questões mais diretas. Tem umas questões aqui com o perfil UERJ. O aluno foi fazer a UERJ, ele sabe. Questão de um perfil UERJ. Então, isso que você faz, eu não tinha pensado, e a gente está aqui nesse bate-papo, eu pensando assim. O Enem, ele tem muito a junção de vários vestibulares aí, certo? A segunda fase da FUVEST, não. A gente está trabalhando ali com outro perfil de questões. Teve uma questão de matemática que foi repetida de um outro Enem, do mesmo Enem, É importante, né? essa visão que o João teve de trazer. Parece muito com vestibulares que estão acontecendo também paralelamente. Sobe um pouquinho, mais em cima. É uma questão que tem ela é de uma ponta a outra na folha. Ela atravessa a folha. Não tem 2 colunas, é uma coluna só. Aí. Sobe um pouquinho, Caio. Aí. Essa questão do cianeto, eu respondi uma questão muito parecida com essa na sexta-feira, antes do segundo dia de prova. Na sexta, muito parecida, uma questão falando sobre o cianeto e a fosforilação oxidativa na cadeia respiratória, né? Obviamente, aí, que está embutida na respiração celular. Essa questão é uma questão que existem outras parecidas com essa. Tem outra também, sobe um pouquinho, tem a da Covid-19, acho que está mais em cima. Ela está numa página com 2 colunas. Mais devagarzinho, mais devagar.
Pode subir. Pode subir. Para uma... Peraí. Opa. Pronto, outra coisa. Antes de falar da questão da Covid-19, né? Essa questão 109 é uma questão que é muito batida no Enem envolvendo botânica. Essa mesma questão caiu de uma outra perspectiva no Enem, só que envolvendo um gráfico que a gente chama de cladograma, que é como se fosse uma árvore genealógica que mostra, de certa forma, o surgimento de características evolutivas, né, ao longo do processo evolutivo das espécies. Essa não trouxe o cladograma, mas o raciocínio era exatamente o mesmo, inclusive a resposta exatamente a mesma. Certo? Essa questão aqui envolvendo a independência dos seres, dos vegetais, tá, com relação à reprodução perante a água. Aí sobe um pouquinho. Rapidinho, só deixa essa 108 foi aquela que a gente comentou. 108. A questão que eu comentei com você sobre a oxidação de álcool, né? Vejam que ele fala aí, a molécula do hexantrizona. Veja que o posicionamento aqui é de uma cetona. E ele pergunta qual dos componentes abaixo eu preciso realizar o processo de oxidação para poder produzir a hexantrizona. Vejam que ele dá aqui duas alternativas que são possíveis. Eu tenho ali o hexanal e eu tenho o hexantrizol. Qual é a diferença aqui? É porque o aluno tem que entender que a oxidação para formar a oxantrizona é de um carbono secundário e não de um carbono primário. Porque se fosse de um carbono primário, admitia a letra A. Ô Luiz, e olhando essa questão, em outros anos ele jogava o produto dela. Exatamente. Ele não falava o nome, mas colocava a cadeia. Exatamente. Então, pois é. Então aqui neste caso aí, nessa 108, era de fato para ele criar um mecanismo de reação, o que não é clássico do Enem. Porque o Enem já traz geralmente a questão com todo o mecanismo, geralmente balanceado e tal. Aqui não. Aqui a exigência da competência era que o aluno criasse o mecanismo. Isso aí, pelo menos assim, para quem dá aula de orgânica, é muito importante. Por quê? Porque quando chega no final do ano, que a gente vai trabalhar as reações orgânicas, o aluno pergunta, para que eu vou ver reação? Se o Enem já traz para mim o mecanismo. Está aí a prova de que o Enem exigiu que você fizesse, de fato, a oxidação. Né? Não simplesmente perguntando qual é o produto. Porque perguntar qual é o produto aí, beleza. Não, ele está perguntando qual é o produto da oxidação. Então você tem que fazer de fato, você tem que criar um mecanismo. E só lembrando que daqui a pouquinho o Borne vai ter que sair correndo, que ele tem aula. Então, a gente está aqui, ele já olhou ali, mas daqui a pouco, quando ele se levantar, entendam que é porque ele tem um compromisso agora às 19h15, que adiou o compromisso para estar aqui com a gente. Viu? E muito obrigado, Borne. Mas vamos lá. Pode subir, Caio, por favor, devagarzinho. Ó, essa questão aqui, mais em cima, a 107. Essa 107. Agora, essa 107 foi uma questão de fato mais conteudista. Essa precisou que o aluno tivesse conhecimento, de certa forma, de sistema endócrino e de ciclo menstrual, especificamente. Certo? Então, foi uma questão bem específica. Por que eu falo de sistema endócrino também? Porque ele precisaria saber de ocitocina, que não tem relação nenhuma com o ciclo menstrual. Entendeu? Então, foi uma questão bem mais específica. Né? Fala de adrenalina também. Tá? Mas não foi uma questão difícil. Não foi difícil. Mas ele precisaria ter conhecimento específico. E esses dois hormônios já caiu na prova de química para identificar tipo de carbono, funções, cadeia, né? identificação de função. Muito legal. Essa questão 110, para mim, ela da prova de química, ela foi a questão, para mim, mais difícil. Não pelo conteúdo em si, mas pela escrita dela. A escrita dela está extremamente mal feita, na verdade. Né? Ela não é uma escrita boa. Ela dá aí, daria com toda certeza aí mecanismo para recurso, sem problema nenhum. Porque, veja, ela vai tratar do alumínio, né, que está preso num vidro. E ele pergunta, aí ele joga lá o aquecimento. E veja a importância nessa questão do aluno saber o conteúdo do que a gente está falando, não é só interpretar. Porque ele jogou aquecimento ali no texto e na letra E ele jogou reação endotérmica. Então o aluno disse, peraí, aquecimento, tudo que aquece, desloca o equilíbrio, e ele deixa claro que é uma questão de deslocamento de equilíbrio. Então, desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Então, gabarito letra E. Não. Porque a questão toda
mesmo mal formulada, assim, extremamente mal formulada, a gente conseguiria responder ela por conta daquele maior. Caso esse suplemento seja condicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior. Então, é uma questão que fala sobre deslocamento. O alumínio está preso no vidro, tá? O alumínio está preso no vidro. E aí se usa... Ele tá com medo, tá E com aí, medo. era pra ver, Começou, queria morder. Né? Era pra ver, pô. Foi intimidado ele. E aí esse alumínio, ele desloca na presença do gluconato. Né? Na presença do gluconato. Só que a questão quer saber o seguinte: qual seria a ideia de aumentar a contaminação por alumínio? Se eu coloco letra E, eu não aumento, eu só desloco. Mas se eu aumento a concentração de gluconato, a gente com certeza aumentaria a concentração de alumínio e, consequentemente, a intoxicação. Então, ele joga para a temperatura, mas na realidade é concentração. Exatamente. Deixa só um gancho aqui rapidinho. Quando a gente fala sobre essas... de aumentar, diminuir, aumentar, maior... A gente tem a questão aí de ondulatória sobre qual a tecnologia para o menor comprimento de onda. Aí o aluno faz a inversamente proporcional, o comprimento de onda e frequência, e vai para a maior frequência, violeta. Uma pequena observação assim também, a gente costuma dizer que o Enem ele é democrático. Mas se você olhar, tem a tecnologia do modo avião. A gente não vive num país onde todo mundo anda de avião. A tecnologia do Bluetooth. Tá, tudo bem, é um pouco mais real, mas nem todo mundo tem tanto acesso assim. Então a gente brinca dizendo que não é uma prova, né? Mas ela foi uma prova que eu posso dizer que com o olhar do dia a dia você consegue interpretar. Mas muito de aumenta uma grandeza, diminui a outra ou vice-versa. Então a gente tem uma questão ondulatória sobre o CD e o DVD, a tecnologia, né? Que ele queria produzir a tecnologia para maior armazenamento de dados. Para isso precisaria do menor comprimento de onda. Aí o aluno já, menor comprimento de onda, maior frequência. Então, corre lá para o violeta. Então, questões muito técnicas, muito diretas também nesse sentido. E, gente, deixa eu abrir um parêntese aqui da prova, porque, assim, a gente já teve edições com 5 milhões, com 7 milhões, quase 7 milhões. Quantidade de inscritos, gente, participantes. 3,2 milhões. Que fizeram, né? Que fizeram. Mais de 4 milhões de inscritos, né? E se não me falha a memória. E 3 alguma coisa que fizeram. Aqui em Alagoas, 86 mil. Dos 86, Fizeram, né? 19 mil eram treineiros. Isso é importante. Isso chama atenção no fato de que o jovem, ele não está vendo a faculdade como projeto de vida, né? Fazer uma faculdade. Estamos aqui hoje devido às nossas faculdades, concordam? E eu acredito que sim, que a faculdade é o maior investimento ao longo prazo. É a sua educação, são seus estudos, é a sua formação. Claro que tem hoje diversas formas de você ter um ganho financeiro. Mas a perspectiva não é o ganho financeiro só apenas, né? Porque quando você ingressa numa faculdade, você também tem outros tipos de formação. Formação social, socioemocional, é importantíssima. Mas você tem aí um jovem hoje que ele não estuda, não trabalha e ele não diz o que ele faz e ele não está preocupado com o projeto de vida. Então a gente teve aí uma evasão, né? Muito grande. Não sei se eu tô falando besteira, mas parece que todo mundo quer ser influenciador. Exato. Eu também tô querendo, é por isso que eu tô aqui. Vou começar a gravar aqui, galera do meu canal, beleza? Eu iria assim, eu iria além. Eu diria que não só a faculdade, mas todo o ensino básico precisa Exatamente. observar o aluno não somente como um ser intelectual, Exato. né, não somente como um ser cognitivo, mas trabalhar a educação em todas as suas esferas. Né, na sua esfera moral, na sua esfera ética, né, no controle emocional, né, porque a formação do cidadão ela não é responsabilidade da universidade unicamente. Né, a universidade faz parte, a universidade é um ponto. Exato. Né, mas toda a responsabilidade da formação deste cidadão que vai para a universidade e que vai para o ambiente de trabalho, né, que vai lidar com pessoas, precisa vir da família, precisa vir da educação básica, a responsabilidade da escola, né, em não apenas treinar, ensinar, mas mostrar para aquele pivete, né, para aquele aluno, né, que ele precisa ter um planejamento de vida, né, ter um projeto de vida. Eu acho que... Eu concordo com vocês nessa perspectiva de planejamento de vida, né, que de certa forma a educação não se tornou mais tanto prioridade como era antes. Contudo, mas eu enxergo também outra coisa. Eu enxergo o seguinte: para mim, ao meu ver, é como se ainda existisse uma ressaca da pandemia.
e a gente tivesse voltando aos poucos dessa ressaca. O ano passado foram um pouco mais de 2 milhões de alunos que fizeram o Enem. Esse ano foram mais de 3. É como se, de certa forma, aos poucos estivesse ainda naquela engateada, voltando. Talvez, não acredito que vá ser como era antes. Mas eu acredito que a tendência é aumentar devagarzinho. Acredito que no ano que vem vai aumentar ainda mais o número de alunos que vão fazer o Enem. Acredito que muita gente que deixou de fazer esse ano vai fazer no próximo ano. E eu acredito dessa maneira. Eu acho que ainda existe essa situação do plano de vida, mas eu acho que estamos numa ressaca, voltando de uma ressaca da pandemia. Por isso a intervenção, como você falou no começo, do governo. Talvez também seja para trazer o aluno de volta. Resgatar. Para sentir que a prova não é tão dura quanto... Eu vou ser um pouco mais técnico e local. Eu não sei se a UFAL se isolou ou se a democratização do curso superior, porque hoje você faz à distância, tem engenharia e enfermagem com valores lá embaixo, parece que não vale a pena você sofrer 10 meses para ir para uma faculdade de alto nível. Então eu penso um pouco nisso. Para que eu vou me matar no Enem se eu posso fazer uma faculdade até em casa, online? Tem também. Existe também. Mas, gente, vamos lá, né? Pensando ainda nessa prova, a gente sabe que uma boa parcela de alunos vai lograr êxito, né? Para o aluno do terceiro ano, quando a gente fala num curso de alto nível como medicina, a gente, de 70 vagas, 7, 8, 9 eu acho muito, mas eu vou 9, 10, são alunos de terceiros anos. A maior parte dos aprovados em cursos difíceis são alunos que já terminaram a escola, são alunos de carreira. 2 tentativas, 3, 4. A esfera de terceiro ano é muito pequena. E essa galera vai vir com tudo aí, além dos treineiros e além daqueles que não conseguiram. Pensando em 2024, pensando nessa prova, o que dizer esse aluno na química, na física e na biologia para 2024? Como é que ele deve começar a sua preparação? O que é que ele deve ter cuidado? Baseado nessa prova, onde é que ele pode ou não pode investir? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que ainda continua nessa perspectiva de temas, né, que de certa forma são um pouco mais democráticos, digamos assim. E numa perspectiva ainda de competências e habilidades e também de conteúdo a depender da questão. Mas eu acredito que vai, de certa forma, em biologia, por exemplo, eu ainda acredito que vai trazer um pouco mais de ecologia em algum momento. Não é possível isso. Eu acredito que em algum momento vai trazer mais ecologia. Acredito que em algum momento vai tornar um pouquinho mais difícil. Eu acho que ano que vem não vai ser tão fácil como esse ano. Teve conteúdo? Teve, mas foi fácil. Foi fácil. Então eu acredito que o ano que vem vai ser um pouquinho mais difícil, contudo, ainda vai continuar nessa pegada de conteúdos que, de certa forma, são característicos do Enem, como ecologia e tal. Eu acho que vai vir nesse sentido, pelo menos em biologia. Já em física a gente teve aí pela primeira vez uma quantidade muito grande de mecânica, como era previsto, né? Termologia, parte termodinâmica, gases e tal, mas pela primeira vez, assim, muito pouca questão de eletricidade, de eletromagnetismo, uma questão de circuitos elétricos e uma questão de eletromagnetismo, da indução eletromagnética. E para a perspectiva de 2024, a gente vai ter uma prova de volta, eu acredito que trazendo esses conteúdos importantes aí. Principalmente uma coisa que eu senti falta foi a parte das fontes de energia, das transformações de energia, da produção de energia. A gente vive num país que 24 horas por dia se pensa nisso, né? Fontes de energia, produção de energia, a gente tem problemas de transmissão de energia. Então eu senti falta da presença disso na prova. Então a gente talvez traga uma prova no ano que vem com essa perspectiva. Como ele fala da parte de ecologia, correto? A gente pensa então a volta muito aí mais de um circuito ou de uma produção de energia ou da presença mais do eletromagnetismo. Não tivemos uma questão de eletrostática propriamente dita, mas ela é muito pesada ali na parte de mecânica, cinemática, dinâmica, termologia, estudo dos gases, ondulatória, né? O Enem a gente sempre sabe que tem ondulatória, mas veio fenômeno, veio análise qualitativa do som, então a gente tem esse aspecto muito centralizado. Se a gente for analisar aqueles gráficos de coluna que existem sobre os que mais caem, que menos caem, beleza, a gente esperava ondulatória e tal, mas a gente esperava um pouco mais de distribuição na prova. A gente teve muita...
E eu acredito que a prova no que vem ela vai vir um pouco mais distribuída. Como o João falou, como o Luiz falou, a gente tem uma prova aí da ressaca da pandemia ainda, sentindo esses alunos que vieram das aulas online, né, das aulas remotas, mas a gente então vai vindo um pouco dessa prova para 2024, voltando e resgatando e também trazendo, repito esse ponto, a interdisciplinariedade. A gente teve aí nas 17 questões 3 juntas, que ela propriamente pode estar na prova de biologia ou na prova de química, mas eu consegui enxergar 17 questões de física na prova. Então a gente vai ter aí, muito provavelmente ano que vem, uma prova mais interdisciplinar, mais do que nunca. A gente sempre brincou que existiam uns aulões interdisciplinares, né? Eu acho que vai vir com força, vai voltar, viu? A volta do aulão da química com a física, as voltas dos aulões da física com a biologia, porque até em colégio se trabalha muito isso, mas eu acho que a prova mais do que nunca, a gente tem outros vestibulares grandes no país, que está envolvendo química com inglês, física com inglês. E a tendência também, por conta do novo ensino médio, né? Isso, a gente tem a presença aí do novo ensino médio, a gente precisa então agora também de uma resposta do governo, porque a gente entende que o vestibular 2024 se mantém nesse molde. Mas 2025 a gente não tem ainda a perspectiva. Claro, tem as possibilidades, toda a discussão, tem os projetos de lei, e a gente também fica na expectativa, porque se o professor fica, o aluno também está na expectativa de qual vai ser o vestibular em 2025. Mas como você perguntou, voltando para 2024, que é um novo vestibular, aí eu acho que ele vai distribuir conteúdos que ele não trabalhou. Eu cito eletricidade, eu sinto a parte de produção de energia e até mesmo eletromagnetismo. Para química, eu acho que a grande surpresa para mim em relação à prova deste ano e que eu posso relacionar para o ano que vem é o aumento da quantidade de questões envolvendo química orgânica. Orgânica, ela de fato veio dominando a prova de química, né? E não só os princípios básicos da química orgânica, como classificação de cadeia, classificação de carbono, não. De fato, quiralidade, por exemplo, carbono quiral, por exemplo, né? Então, você teve uma quantidade maior de questões, né, de química orgânica, né? Você tem ligação química, que veio pura, né? Ligação química veio pura. Das outras vezes, quando você via ligação química caindo, era sempre como base para você poder trabalhar forças intermoleculares. Né? Então, você trabalhava forças intermoleculares com base na ligação química. Dessa vez, nós vimos dessa vez, acho que a primeira questão de química, o aluno tendo que calcular a diferença de eletronegatividade para você poder determinar caráter iônico. Para você poder determinar a força da ligação. Né? Então, ligação química que não veio só como base de um conteúdo, veio aplicado. Né? Então, ligação química muito forte para o ano que vem, né? Química orgânica também muito forte para o ano que vem. Né? Estequiometria, aí eu vi veio muito mascarado. Né? Eu senti estequiometria um pouco mascarada, né? A ausência de estequiometria nesse sentido, muito mais direto, né? De questões que a gente não tinha. Mas eu acho que continua nessa pegada que o Targô disse, né? Esse aumento progressivo, né? Aumento progressivo de dificuldade, né? De fato, como o João disse, analisando os Enems dos anos passados, foi de fato uma prova mais tranquila, né? Mais fácil. Foi de fato uma prova mais tranquila, mas a tendência de fato é aumentar um pouquinho, né? Ir aumentando, considerado. E sabe que eu senti falta? Eu senti falta de biotecnologia. Uhum. Velho, tem uma coisa que é linda, velho, que promete muito nos próximos anos, é uma técnica chamada de CART-cell. É uma técnica que promete a cura do câncer, sabe? É um tipo de terapia celular em que o pesquisador ele manipula um linfócito T citotóxico, que é uma célula de defesa do nosso organismo, para que ele consiga identificar células tumorais. Para que o próprio sistema imunológico venha destruir células tumorais. Cara, é um fenômeno, né? Eu me perco nas palavras. Bicho, isso é algo extremamente recente na biotecnologia, que envolve terapia celular, né? Enfim, é algo muito lindo que promete para o futuro, que de certa forma acredito que em algum momento vai estar numa prova dessa. Outra coisa, cartada na minha manga, que eu tava falando muito, que eu acreditava que poderia caísse. Eu até falei para ele numa aula com o Luiz Armando, a permafrost, que é uma camada, né, do solo congelada na tundra, né, que é um dos biomas do nosso planeta. Tem uma camada do solo que permanece congelada, que acumula muita matéria orgânica e, consequentemente, metano. Que é uma boa para uma questão interdisciplinar. E com física, né, por conta da diferença de densidade, das correntes de ar e tudo. E se essa permafrost vier a descongelar por conta das mudanças climáticas, vai haver uma emissão absurda de metano na atmosfera.
tão grande, que torna irreversível qualquer condição compensatória para tentar amenizar esse tipo de impacto ambiental. Então, pessoal, e além disso, isso ainda envolve outra situação, clonagem. Porque vírus, né? Não, porque tem uma outra situação. Para evitar o degelo da permafrost na Sibéria, os pesquisadores estão tentando, estão pensando na viabilidade de clonar o mamute e inserir ele na tundra da Sibéria para que ele venha compactar o solo e minimizar os efeitos do degelo da permafrost, que é uma camada que fica congelada do solo. Teria uma questão... Então envolve linda, envolve também clonagem, entendeu? Então, assim, era um tema que eu acreditava que poderia ser que caísse. Mas como o Enem veio na perspectiva ainda compensatória, talvez fosse num nível de complexidade muito alto para esse Enem agora. Exato. Então, acredito que são temas que podem vir a cair nos próximos Enems. Permafrost, Cartcel, tá? Enfim, são situações novas, muito importantes, que podem estar presentes nas próximas provas. Gente, a gente está se aproximando porque eu tenho uma consciência de que acho que o bate-papo tem que durar uma aula, um pouco mais de uma aula aí. Mas agora eu queria apelar um pouquinho à parte humana. Todo mundo que conversa comigo, todo mundo que eu oriento, que eu faço mentoria, todo mundo que entra em contato comigo nos directs e tal, eu digo assim, passou o Enem, beleza, descansa uma semana, usa o restante do mês de dezembro para planejar a sua retomada em janeiro. Parece que aqui a galera quer tirar férias. De 2, 3 meses. A galera só quer voltar em fevereiro. E assim, muitas vezes eu nem mapeei as questões e os conteúdos que eu errei e que eu acertei. E eu acho que aqui, especificamente, no nosso comércio, na nossa realidade educacional, eu acho que a galera ela tem esse hábito de desligar. Esperar uma próxima atualização. E eu acho que isso é muito errado. Um atleta mental de alto nível, ele tem que descansar aí uma semana, 2, mas ele já tem que planejar, criar um plano de trabalho, uma rotina de estudo, colocar as isoladas, os cursinhos, o que ele vai querer fazer. Eu acho massa ter um atleta mental. E já chegar com tudo, E aí eu queria vocês, primeiro, que me digam onde eu posso encontrá-los nas redes sociais, onde é que vocês trabalham, E além disso, qual o conselho que você deixa para o aluno que está aí preocupado com 2024 porque acredita que não atingiu a quantidade de acertos para o seu curso? Muito bem. Professor Tarragô de Física, com esse nome estranho aí, Professor Tarragô de Física, hoje a gente está... Diz o Instagram? @Tarragô Física. Se você digitar o Tarragô, Física vai vir, O Marco Antônio... Tarragô Marco Antônio. Alberto Tarragô Marco Antônio. Cara, eu sou muito feliz de ter esse nome, porque a minha preocupação para ser artista era qual nome eu ia ter. Então eu já nasci com o nome de artista, Então, Tarragô Marco Antônio aí, o Tarragô da Física. Você recebeu um convidado aqui, professor Alisson de Química. Estamos lá fechando essa parceria. 2024 estaremos juntos, professor Alisson de Química e Tarragô em Física. Então, @Tarragô também para quem quiser me encontrar aí nas redes sociais. E o recado para o aluno é, primeira coisa, fazer é descansar, óbvio. Você também tem sua vida, sua cabeça, sua família, mas você, como o Stefano falou, para ter uma alta performance em 2024, toda a caminhada começa no primeiro passo. E o primeiro passo é planejamento. O que mais você errou, o que mais você acertou, qual a matéria que você tem menos afinidade. A gente tem um erro muito grande, é estudar o que gosta. Exato. E não pode. A gente tem que ter um equilíbrio. O Enem, ele equilibra, o TRI é um equilíbrio de acertos. Isso fique bem claro. Então a gente tem que mapear o que errou, o que tem menos afinidade, claro que também o que tem afinidade, mas toda a caminhada começa no primeiro passo. E o primeiro passo é o planejamento. E deixar para planejar em janeiro ou fevereiro, você já começou dando o primeiro passo errado. Certo? Então, senta, descansa, beleza, curte o verão, porque aqui em Maceió a gente tem um verão caprichado, um lugar muito bonito, e tem muita coisa para se fazer em Maceió. Não só... Quem disse que não? Não só visitar Carlinhos Maia, mas temos muita coisa a se fazer aqui em Maceió. Aproveita as tuas férias, mas também já pega o teu papel, tua caneta e faz o teu planejamento. E procura a gente também, estamos aqui para ajudar a dar essa assessoria, não só nas matérias específicas, mas também a gente tem esse apoio de acompanhar, beleza? Deixa só, antes do Borne e do Luiz falar, e por que essa pergunta? Porque há uns anos atrás eu assisti uma matéria do Cristiano Ronaldo, e foi uma matéria de jornal brasileiro. E era justamente um comparativo do que ele fazia com o que os jogadores brasileiros faziam,
ou até fazem, não sei. Dizia o seguinte, o Cristiano Ronaldo, quando ele sai de férias, pela manhã, ele mantém o treino físico. Tarde e noite, ele flexibiliza em virtude de não estar treinando. Os brasileiros vêm para cá, churrasco, cachaça e noitada. E a barriga, pá. Aí depois, quando voltam, quem é que mantém o nível? Por isso a preocupação. Então, quando hoje, eu sou muito ligado no Sudeste e no Sul, né? E aí, a galera que não se deu bem no Enem, descansou uma semana, já está se preocupando com o que vai fazer 2024. Por isso a deixa. Ó, com relação ao pós-Enem, primeiramente, como o Stefano falou, precisa aí de um momentinho inicial de descanso, né? Posteriormente, volta, né, aos planejamentos e aos exercícios mentais, né? Assim, eu acredito muito numa questão de o que faz bem a gente, entendeu? Eu acho que se você, de certa forma, né, acha que não foi legal o seu Enem, não foi esse o seu ano, não foi a sua prova, se apega dessas 2 semaninhas aí de descanso, 3, a descansar e a fazer aquilo que te faz bem, se aproximar das pessoas que te fazem bem. Eu acho que isso, de certa forma, vai revigorar o seu emocional, que muitas vezes fica abalado numa situação dessa pós-prova, né, que é tão complicado. A gente lida tanto com alunos que estão tentando todos os anos, que quando termina o Enem, assim, a última prova, o último dia, e o aluno já está tentando de novo, vem e fala comigo, faz... Professor, eu acho que não é o meu ano ainda. E assim, isso até, de certa forma, mexe comigo, porque eu lido muito com eles todos os dias, muitos alunos. E assim, velho, é um lance que é muito complicado, essa questão emocional. Às vezes, o atleta, ele é de alto nível para o treino. Mas quando chega no jogo, o emocional não está em dia. Então, ele precisa cuidar do emocional também, tá? Cuida nesse tempinho agora que você está voltando, né? Em seguida, volta a planejar os teus estudos, volta a estudar, mas continua com o teu emocional em dia. Eu acho que é uma das situações mais importantes para essa prova. É uma prova que é cansativa. E se você não tiver com o teu emocional em dia, você não vai conseguir passar por esse dia de prova. É muito complicado. Então, trabalhe o teu emocional, tá? Né? Você é um atleta de alto desempenho para o jogo também, não para o treino somente. Então, trabalhe o teu emocional, né? Volta a planejar. Em seguida, né? Vamos lá mais uma vez, mais um ano aí. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Borne, eu sou o Borne, professor de Biologia. Meu Instagram aí é @jpbornebio. E dou aula hoje em dia na minha isolada, no Jaguar Cursos, né? Sou parceiro do Jaguar, do Felipe, do Luiz André, né? Do Eider, né? E aí por diante. E estamos aí, né? Nessa correria aí do Enem, dos vestibulares, né? A gente que dá o sangue para isso todo dia, chegando perto do Enem, domingo a domingo, a gente se envolve muito com o aluno. E é isso aí. Eu acho que tudo que Targô e Borne falou em relação ao preparo emocional, ao descanso, que é extremamente necessário, né? Não só para eles, mas para a gente também, né? Acho que a gente vive também ao longo do ano uma relação de correria muito grande, de preparo. A gente também vive essa relação de desgaste, né? Desgaste mental, emocional também. Mas especificamente para o aluno, né? Que a prova do Enem é aquele momento que ele vai colocar... ele vai ter que provar para si mesmo que ele conseguiu desenvolver, né? E quantas vezes o aluno sai dali entendendo que não foi o momento e acaba desestabilizando, né, o seu emocional. Então, galera, passou o Enem, descansa, né? Para um pouquinho, coloca as coisas no lugar, aproveita com quem você ama, aproveita para estar com quem você ama, mas volta, né? Volta para planejamento. Acho que a palavra-chave que encerra esse momento da gente é planejamento. Se você não sabe como se planejar, se de fato é difícil para você sentar, mapear as questões, identificar qual a disciplina que você teve mais dificuldade, onde você mais acertou, onde você mais errou, né? Qual o assunto que você tem mais afinidade, qual não, você pode recorrer, né, às isoladas, aos professores, né, ao Stefano, que já faz esse trabalho, né, belíssimo, né, de acompanhamento e, de fato, mentoria, de trabalhar competência por competência, né? Habilidade por habilidade. Né? E não só uma preocupação educacional, que eu acompanho o trabalho dele, né? Trabalhei com ele há muito tempo, né? Não só preocupação educacional, mas também a preocupação do preparo pessoal, mental e físico. Né? Então, acho que volta, planeja,
né? Identifica, mapeia e dá uma estudada, bota para frente. Meu nome é Luiz, né? Eu sou professor de Química, para quem quiser me encontrar, @Luiz Armando Campos, né? Hoje eu trabalho com ensino básico, né? Também trabalho com muitas facetas. Né? Luiz é verdade policial também, trabalha com Vamos... perícia criminal. E aí, de vez em quando, ele aparece no Instagram, vaqueiro, viu? Então não se assustem. Não se assustem. De vez em quando, um personagem bíblico, né? Com seu cajado. Rei do gado aí, viu, gente? Brincadeira, pessoal. Hoje mesmo, a gente participou de um aulão, pô. A gente começou sério. Eu nunca dava aula em aulão com o nunca... Stefano. Sempre que dizia assim, Stefano e Luiz vai dar aulão juntos. Eu nunca conseguia dar aula. Ele sempre dominava a aula todinha, porque no meu momento de responder a questão, ele estava brincando com os alunos, ele estava tirando onda comigo. Ele sempre foi muito elétrico. Demais, pô. Ele sempre estava querendo inventar, que ele aproveitava tudo para me alisar. Sempre foi assim. Sempre. E essa bajulação dele, depois eu explico. E, cara, olha, ele foi ensinar uma vez ligação química. Ele sofreu. Velho, uma ligação química que ele inventou, ele vir por trás de mim pra me ensinar ligação química. Eu disse, pelo amor de Deus, Stefano. Eletronegativo, eletropositivo. Aí ele está em casa, pô, tá me fazendo... E você tentou dar um aulão sério agora. Exatamente, pô, mas não dá. E imitou minha aula de tabela periódica, viu? Você é meu parceiro. Né? Sempre. Gente, olha só. Hoje estava eu a conversar com uma aluna. Iris, não ouça isso, por favor. Coloquei ele aqui para dar uma agarrada nele. É verdade. E aquela calça prada, né? Não, ali foi um fenômeno. Nunca vi nada igual. Aquela calça. Ele roubou de alguma paquita. Não tenho dúvida disso aí. Gente, eu sou muito grato a Deus pelo momento. Eu vou terminar religioso, viu? Mas eu sou realmente muito grato a Deus por tê-los aqui. Tão gospel, né? Só e ele assim, ali em Barros. E poder compartilhar com vocês e sugar um pouco dessas expertises para minha prática, para o meu dia a dia. E hoje eu conversava com uma aluna e trazer um pouco da física, né? A questão do referencial. Ela não atingiu a quantidade de acertos esperada, não tinha tempo para a quantidade de acertos que ela almejava. E aí eu disse para ela, você tem duas opções, ou você, para refletir essa sua frustração, porque a gente vive uma geração que não quer sofrer incômodo, não quer se frustrar, não quer sofrer, não quer suar, né? Quer resultados instantâneos. E eu disse, você tem duas opções, vai depender do seu referencial. Primeiro, ou você perdeu um ano, ou você se aproximou investindo em educação do seu sonho. Então, ou você investiu aí um ano para atingir o perfil e as habilidades mínimas, porque no final das contas, quem não passou tem duas escolhas, né? Ou diminui o sonho, ou sabe que desenvolver habilidade e competência leva tempo. E é interessante que você pense nisso. Então, época de planejamento, época de diagnóstico, época de encher o caderninho de erros, né, para já selecionar os conteúdos que eu devo dar mais atenção, que eu devo dar menos atenção, pegar tudo que foi dito aqui por esses 3 feras, né, já começar a segui-los e incluir, né, no seu planejamento a urgência de um retorno saudável. Né? Não relativizando a questão emocional, né? Procurar um psicólogo, se necessário procurar um coach, escolher isoladas, cursinhos, programas de eficiência, e entender que educação é um investimento e leva tempo, né? Então agradeço a sua atenção, nos vemos terça-feira que vem. Depois desse bate-papo, gente, vai ter uma mãe, uma psicóloga, uma psiquiatra, junto com um psicólogo e o coordenador do curso do SESMAC de Medicina, conversando com vocês nos próximos episódios. Então, nos vemos terça-feira às 15 horas. Valeu, galera!